Amém, meus irmãos? Vamos começando essa mensagem no dia de hoje. Quem pode acompanhe no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler a partir do versículo 17, onde a palavra de Deus nos diz: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha jurado a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Aleluia! Meus irmãos, não adianta querer apressar o que Deus tem para a sua vida. A promessa tem o tempo certo para se cumprir. Não adianta se desesperar e querer sair do local que Deus te colocou. Espere no Senhor e Ele tudo fará. O tempo da promessa está na mão de Deus. Não é quando eu quero ou quando você quer. Não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. Muitas pessoas têm um sonho e acham que ele vai se concretizar em poucos dias. Não, meus irmãos. A promessa que Deus faz para a sua vida tem o tempo certo. E a Bíblia diz que, aproximando esse tempo da promessa que Deus tinha jurado a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou. Seguindo no versículo 18, até que surgiu um outro rei que não conhecia a José. Aleluia! A promessa foi feita a Abraão, mas ela se manifestou na época de José. Nem tudo que Deus promete para uma pessoa se cumpre nela, mas para a sua descendência. Muitas coisas vai se cumprir nos seus filhos. Aleluia! E é nesse momento que eu profetizo através desse clamor missionário. A promessa vai se cumprir. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos seguirão no caminho de Deus, ganhando a sua recompensa. O nome do Senhor vai ser glorificado através da sua descendência. E a Bíblia segue dizendo no versículo 19: e este, tratando com astúcia a nossa parentela, maltratou nossos pais, para que eles abandonassem os seus filhos pequenos até o fim, para que não sobrevivessem. No versículo 20, a Bíblia nos diz: naquele tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado por 3 meses na casa de seu pai. Mas quando ele foi abandonado, a filha de Faraó o tornou e o criou como se fosse seu filho. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e atos. Moisés nasceu em meio à escravidão. O povo estava sofrendo. Em meio à escravidão, Deus fez nascer o libertador, o que daria início às promessas feitas a Abraão. Por isso eu digo, não é à toa que você ligou o rádio hoje e está acompanhando esse clamor. Deus te colocou no tempo certo aí na frente deste rádio para ouvir esta mensagem. Esse é o tempo do seu nascimento. Esse é o tempo da sua vitória. Aos 3 meses, Deus já começou a mudar a história daquele povo. Quando a filha do Faraó encontrou a Moisés, o Faraó havia mandado matar todos os meninos. Mas quando Deus coloca a mão em alguém, a morte não tem poder sobre essa pessoa. A filha de Faraó olhou para aquela criança e se compadeceu daquele povo. E ela se compadeceu dele. Havia um propósito naquela criança. E Deus cuidou a cada momento da sua vida. E pegou aquele bebê e começou a criar, a cuidar. Quando Miriam, a irmã daquele pequeno bebê, chegou. E olha só o trabalhar de Deus. E ela ofereceu uma ama de leite, uma babá para cuidar daquela criança. E a filha do Faraó aceitou. E Joquebede, a mãe de Moisés, começou a cuidar do seu filho. Mas agora, protegida pela filha do Faraó, não corria mais risco de morte. E naquele mesmo dia, Joquebede começou a receber um salário para cuidar do próprio filho, o que viria a ser um libertador. Ela deixou de ser escrava e começou a ganhar um salário para cuidar do próprio filho. Olha o trabalhar de Deus. O seu propósito já começou a aflorar na sua vida, por isso que você está aí agora, na frente desse rádio, acompanhando este clamor missionário. Não é à toa que nós estamos aqui levando o evangelho através do rádio para chegar aonde quer que você esteja, acompanhando agora. Você pode até estar vivendo nesse momento fora do teu propósito, mas a palavra de Deus está entrando no seu coração e vai transformar a sua vida. E é por isso que nós estamos aqui com esse clamor missionário, pregando a verdade de Deus, pregando o evangelho. Porque se você não prega o problema que as pessoas estão vivendo, porque se você não prega a verdade, você não é um homem, uma mulher de propósito, que está fazendo a missão de Deus aqui na terra.
Esse é o clamor missionário. Nós não estamos aqui para agradar as pessoas, mas sim a Deus, e trazer uma boa notícia que Jesus te ama e Ele quer te abençoar e mudar a sua vida. Porque nós estamos aqui cumprindo essa missão e o nosso alvo é Jesus, é transformar a sua vida, é mudar a sua vida. É por isso que nós estamos em oração há tantos anos aqui no ministério. E não se preocupe se você nesse momento está passando por problemas, tribulações, por dores. Essas dores é o início de uma transformação na sua vida. É o princípio. Joquebede teve que entregar o seu próprio filho a Deus, soltá-lo naquele rio e acreditar que Deus ia cuidar daquela criança. Olha a dor que ela sentiu ao colocar o menino naquele cesto e soltar no rio. Mas foi o começo, foi necessário para que se cumprisse aquele ato, aquele gesto. Foi o princípio de uma mudança para todo aquele povo, para que o libertador viesse e salvasse aquelas pessoas da escravidão. Deus a todo tempo estava ali. Por isso que eu te digo, não se preocupe com o que você está passando agora. Foque em Deus. Não se preocupe por as pessoas que tentam te atrapalhar hoje. Ore por elas. Acredite, tudo tem um propósito. No versículo 23, a palavra de Deus nos diz que quando ele completou 40 anos de idade, veio no seu coração visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo um deles sofrendo injustamente, ele o defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. Versículo 25, e ele achava que seus irmãos entenderiam que Deus, pela sua mão, lhes havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. E no dia seguinte ele apareceu aos que estavam lutando e tentou apaziguá-los novamente, dizendo: senhores, sois irmãos, por que vós maltratais uns aos outros? Mas aquele que maltratava o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te fez governante e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como tu mataste o egípcio ontem? Até então, o próprio povo de Moisés não reconheceram o propósito que ele tinha, porque não era o tempo do libertador. Mas tudo estava se encaminhando para que ele se preparasse para o dia que ele voltaria. Em meio a tudo isso, quantas pessoas que lá na frente serão levantadas por Deus, hoje são recriminadas, estão sendo maltratadas e abandonadas. Ninguém sabe dos planos de Deus para a sua vida, porque ainda está fora do tempo. A Bíblia nos diz no capítulo 29, então, diante deste dizer, Moisés fugiu e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde ele gerou filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhes no deserto do Monte Sinai um anjo do Senhor, numa chama de fogo, em uma sarça. Quando Moisés viu isso, se maravilhou-se da visão e, aproximando-se para observar, a voz do Senhor veio a ele, dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés tremia e não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Foram 40 anos de criança até ele fugir do Egito. Aleluia! Mais 40 anos como estrangeiro, fugido do Egito, até que Deus apareceu para Moisés e lhe deu uma direção. Espere no Senhor, aguarde o comando do Senhor para mudar a vida. Moisés levou 80 anos para ele estar preparado, e aí sim veio a ordem do Senhor. Deus viu a aflição daquele povo. No versículo 34, a palavra de Deus nos diz: eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. E agora vai, e eu te enviarei ao Egito. E a este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: quem te fez governante e juiz? A este Deus enviou para ser governante e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecerá na sarça. E ele os tirou, após ele ter mostrado maravilhas e sinais da terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, por 40 anos. E chegou esse tempo, meus irmãos, aleluia, das coisas se cumprirem na sua vida.
Chegou um tempo de você, da sua família, ter um encontro com Deus. Aquilo que você estava achando que era impossível, Deus vai fazer na sua vida. Porque agora chegou o tempo de Deus na sua vida. Ele te colocou aí. Aleluia. Depois de 80 anos, Moisés começou a sua missão. E ele ficou mais 40 anos no deserto. E é isso que nós temos que focar na nossa vida. Nas etapas que nós passamos até que tudo se cumpra. Tem o tempo que a gente descobre o propósito que Deus tem na nossa vida. Quando você começou naquela igrejinha que você entrou, que um profeta foi usado para falar do seu propósito, do que Deus ia fazer na sua vida. Na adolescência já vemos o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E quantas pessoas que em meio a essa adolescência, ao começar a entender o mundo, Satanás acaba desviando do foco do caminho, tirando o foco em Jesus. Quantas pessoas que acabam indo para a porta larga e acabam deixando esse caminho que Deus tinha. E quantas pessoas que Deus começa a trabalhar novamente na sua vida, que elas começam a buscar a Deus, e aí sim Deus começa a trabalhar, começa esse cumprimento, começa essa mudança, o trabalhar de Deus para que o irmão, para que a irmã comece a aprender, comece a transformar o seu caráter. Quando começa a entregar realmente a sua vida para Deus, é quando Deus começa a honrar nesse caminho. Depois que já vencemos tantas provas, passamos tantas necessidades, tantos problemas, e aí vimos que realmente sem Deus não somos nada. Espera o tempo de Deus, que Ele vai te levantar. E quantas pessoas que estão aí esperando esse propósito se cumprir, para que elas mesmas possam ser libertas, curadas, através do seu exemplo, libertadas. E Ele te colocou aí, para que a próxima geração não se perca, mas através do seu exemplo, da mudança que vai acontecer, ela não fique mais presa na escravidão do pecado, como aquele povo que estava sofrendo no Egito. Eu estou aqui cumprindo o meu propósito. Comece a cumprir o seu propósito a partir de agora. Não se distraia com as coisas do mundo. E é nesse momento, aqui no Clamor Missionário, que nós vamos entrar em oração. E eu quero estar orando por você, para que Deus possa te dar força em meio a tudo isso que já passou pela sua vida e que possa te dar sabedoria para seguir no propósito daqui para frente. Junte-se a nós no Ministério Aquele que Vive. Deus vai te fortalecer, Deus vai guiar os teus caminhos. Aquele que vive vai transformar a sua vida. Eu quero estar orando por você, para que você possa receber a unção de Deus na sua vida. Eu quero estar orando para você nesse clamor missionário, para que Deus venha transformar o seu amanhã e através da decisão que você está tomando agora, ouvindo essa mensagem, Deus possa garantir a libertação da próxima geração que está chegando agora, da próxima geração que virá, que vai ter o seu exemplo, que vai receber a bênção através do seu sim, do aceitar a Jesus e transformar a sua vida. É o início de uma mudança, o início de uma bênção que está chegando na sua casa. Basta você crer e em nome de Jesus tudo vai ser diferente. Aleluia. Amém, meus irmãos? Igreja, Ministério Aquele que Vive, uma igreja no coração de Deus.